Seja muito bem-vindo a mais um episódio do CBCDcast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Eu sou a doutora Michele, cirurgiã titular especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. E hoje estou aqui, infelizmente, sem o Caio, né? Mas estou aqui para fazer uma grande entrevista e falar também de uma área que eu gosto bastante, que é a educação médica. E hoje a gente vai falar sobre Laboratório de Habilidades e Habilidades Cirúrgicas da USP, que é o LEPIC. E para isso a gente está recebendo o Dr. André Roncon, que ele é professor da USP e o coordenador do LEPIC. Seja muito bem-vindo, Dr. André. Muito obrigado, Michele. É um prazer estar aqui com você. Seja muito bem-vindo novamente. Primeira coisa, fala pra gente o que significa a sigla LEPIC. A LEPIC significa Laboratório de Ensino, Pesquisa e Inovação em Cirurgia. Foi um laboratório criado para atuar nessas frentes e suplementar a formação, que a gente vê um problema muito grande na formação médica, que é a falta de treinamento das habilidades. Então, o residente chega e ele é jogado no fogo e ele não teve o devido treinamento para adquirir aquela destreza que a gente sabe que é tão necessária para a cirurgia. É exatamente isso, né? Que a gente vê que caiu de moda você chegar, né, diretamente no paciente ou fazendo uma sutura, que seja pensando em coisas mais simples, e até mesmo uma robótica sem um treinamento prévio, né? Eu acho que foi nos Estados Unidos que se começou isso, os estudos da gente primeiro treinar tanto no boneco, tanto em modelos experimentais que a gente tem que treinar, né, doutor? Fala um pouquinho disso, dessa importância da gente fazer o treinamento prévio antes de chegar no paciente, né? Isso, exatamente. É fundamental que a gente desenvolva essa destreza, né? Cirurgia quer dizer trabalho manual, então é algo que a gente precisa treinar. Ninguém nasce sabendo dar um ponto ou fazer um nó, e a gente precisa desenvolver isso, e não dá para a gente fazer isso no paciente. Então, historicamente, a gente sempre foi jogado lá na fogueira e falou, vamos lá, tem que aprender aqui na marra. E isso não cabe mais nos dias de hoje, a gente sabe que isso não é correto, não é ético. E aí surgiu essa ideia que está cada vez mais sólida em todas as residências médicas, que a gente precisa ter um suporte de treinamento para adquirir essa destreza manual, essa habilidade, sem ser no próprio paciente. E hoje em dia, né, na minha época a gente treinava na língua, né, de boi, os pontos, por exemplo, né, acho que também na tua. Hoje em dia a gente tem modelos que simulam a pele mesmo, até a poneurose, né, pensando em cirurgias abertas. Sim. Né, e na laparoscópica também a gente tem modelos até de computador. Fala que você estava me contando sobre as métricas que a gente tem hoje em dia, por exemplo, no treinamento do robô, da laparoscopia, a gente consegue fazer essas medições para saber até o desenvolvimento do residente, né? Exatamente. É fundamental que a gente tenha isso. A gente precisa saber se o nosso treinamento está sendo eficaz, se houve uma evolução do aluno, do residente, ou até do assistente, do médico já formado, e saber o quanto que o nosso trabalho, o nosso ensino melhorou na sua destreza, na sua habilidade, e a gente precisa que seja bem claro quais são esses parâmetros e constantemente estar modificando eles. Talvez um exercício que a gente faz hoje em dia não seja o melhor. Então, quando a gente vê que vários alunos têm problema e demoram muito no mesmo exercício e não tem uma grande evolução, a gente sabe que aquele exercício talvez não seja o ideal. Talvez a gente tenha que aumentar o tempo, mudar um pouquinho como que a gente vai medir o desenvolvimento desse exercício. Então, é por número de tentativas em vez de tempo. Então, a gente precisa de uma avaliação constante e a gente precisa de números, né? Não adianta assim, eu falar, passa 20 horas no laboratório, a pessoa sai e fala, tá bom. E você aprendeu alguma coisa? Não sei. Então, a gente precisa disso. Conta pra gente o que tem lá no LEPIC. No LEPIC nós temos dry box. Então, a gente tem o que a gente chamava de caixa preta, né? Então, a gente tem essas caixas que é para treinamento de laparoscopia com vários exercícios. Originalmente, a gente tinha uma parceria, ainda temos uma parceria com a Universidade Católica do Chile, que disponibilizou um formato de curso com métricas que eles desenvolveram lá. Atualmente, nós estamos modificando isso e desenvolvendo nossos próprios testes e exercícios. Nós temos também simulador virtual de cirurgia, então o aluno consegue ir lá e treinar uma colecistectomia num simulador. Nós temos também uma estrutura que recebe
para treinamento, aparelhos de endoscopia, aparelhos para treinamento de artroscopia de joelho. Não é só da cirurgia do aparelho digestivo, então a gente tem outras áreas também, mas assim, como foi criado dentro da cirurgia do aparelho digestivo, nosso foco maior acaba sendo esse mesmo. Então a gente recebe isso, ortopedista, ginecologista, médicos de outras áreas, mas o que a gente tem mais foco é justamente no nosso residente e no nosso aluno de graduação. Nós temos também uma estrutura que recebe língua, recebe tripas para fazer o treinamento também de sutura manual, não só laparoscópica, embora o foco seja um pouquinho mais na laparoscopia mesmo. E temos periodicamente o simulador. Atualmente está chegando o simulador para ficar fixo para a cirurgia robótica, também para desenvolver isso. E a gente acaba recebendo por períodos outros equipamentos. Então, recentemente a gente recebeu o RoboVersus, que ficou lá por cerca de 6 a 8 meses, que esteve lá disponível para treinamento e para desenvolver a habilidade também em novas tecnologias que estão surgindo. Falando do RoboVersus, né? Só vi por foto, digamos assim, né? Eu conheço mais o DaVinci, onde eu fiz treinamento. Você acha que é muito diferente o DaVinci do Versus? É bem diferente, bem diferente. O Versus ele é modular, então a gente encaixa os braços em locais separados. É mais simples na teoria que na prática. Na prática, ele é bem difícil de encaixar, tem vários detalhes. E o controle, eu conversei com quem criou esse robô. Na verdade, ele é um ginecologista sul-africano que foi para a Inglaterra e ficou lá. E ele, na época que estava na África do Sul, ele serviu o exército e ele pilotava helicóptero. Então, ele desenvolveu um joystick, para manipular, que é bem diferente do que a gente está acostumado com o DaVinci, porque ele parece muito mais um joystick mesmo de helicóptero ou de videogame. Então, ele é um pouco diferente, a manipulação é diferente, a abordagem é um pouco diferente. Então, a gente precisa ter contato com isso, não dá para chegar num paciente e falar assim, vou usar aqui, me falaram que funciona assim. A gente precisa desenvolver essas habilidades o principal foco do LEPIC é justamente esse. Doutor, como que a gente estava conversando antes, né? Também tenho bastante envolvimento nessa questão de laboratório de habilidades, educação médica. Eu acho que isso da gente ter esse treinamento, né? Tanto para graduação, porque acaba não que eles formam, eles que vão atender o pronto atendimento, né? Vão ser aquela primeira entrada até de uma UPA, que seja, né, a gente tem que, acho que, pensar desde a graduação, né, da formação, né. E se a pessoa quer fazer cirurgia, ela tem que desenvolver mais as habilidades, né. Porque eu vejo os residentes se animando muito em direto para a laparoscopia, e se você pede para dar um ponto numa alça intestinal, não sabe, né. Então, acho que a gente tem que, eu falo para os residentes, primeiro você tem que olhar, depois você tem que tentar entender, depois você tem que treinar e depois você tem que fazer, né? Eu acho que é essa sequência, né? O senhor pensa de alguma forma diferente? Ou na sua experiência aí como professor? Né? Eu aprendi no esquema antigo, né? Então, eu também. Sempre foi um esquema bem linear, né? Degrau por degrau, Sim. Ninguém pulava nenhum degrau. Hoje em dia até se discute se a pessoa precisaria aprender laparoscopia ou se ela pode ir direto para a cirurgia robótica. Na minha visão, a gente tem que aprender a laparoscopia, né? Então, Sim. O robô nada mais é do que uma laparoscopia um pouco modificada. Eu acho que tem que ter essa progressão. Lá, o que a gente disponibiliza, assim, o nosso aluno, ele tem um suporte muito bom para dar ponto, para operar animais, ao longo da graduação. Eu, por exemplo, tinha os estágios obrigatórios de técnica cirúrgica no 3º e no 5º ano, mas no 4º ano eu fui monitor. E eu entrava em cirurgia desde o 1º mês de faculdade. Então, a gente vai pegando isso aos pouquinhos. Não é algo rápido, né? Não adianta falar assim, fica um mês aqui treinando, você vai ficar ótimo. Não é. Exatamente o que você falou. É algo que você tem que ir vendo, você tem que ir entendendo, você tem que ver diferentes pessoas operando para você ver, me identifico mais com esse do que com aquele estilo. Então, é importante você desenvolver uma sutura, você saber. O nosso foco acaba sendo na mesma laparoscopia justamente também porque o aluno da graduação ele tem esse contato grande com a técnica cirúrgica para dar ponto, para fazer uma sutura manual. Lá, a gente tem essa opção
dele treinar na laparoscopia e ter um primeiro contato. Então, os alunos da graduação que passam comigo no estágio de cirurgia do aparelho digestivo, habitualmente, às vezes acaba a nossa cirurgia mais cedo, como aconteceu ontem, eu falo, vamos lá no laboratório. E levo eles lá, e eles gostam de brincar, porque é um primeiro contato. Mesmo quem não vai fazer cirurgia, é algo prático, algo divertido. O médico geralmente gosta disso, né? Eu vou lá e vou ver como é que é. E ele acaba vendo, assim, o que é a videocirurgia, né? O que é a laparoscopia? Como que é? Aí eles percebem o quão difícil é no começo, porque você tem que acostumar sua visão em 2D, você tem que entender que você tem que usar os dois braços, a pinça não tem um retorno... O retorno é áptico, né? Muito pouca sensibilidade. Então, eles veem outro mundo. E isso abre a cabeça. E eu acho que, assim, na graduação a gente tem que oferecer o máximo de oportunidades e experiências para a pessoa saber. Ah, eu gostei disso, não gostei daquilo. Não, isso aqui realmente não vai ser para mim. Então, eu vou para outra área. Então, é algo que, para a graduação, tem que ter esse contato. Ele tem que entender isso e ver como é que é. E para o residente é obrigatório. Não, com certeza. Se o residente não sabe técnica cirúrgica, um residente de cirurgia tem que saber o mínimo, né? De técnica cirúrgica, né? Uma asepsia, uma antisepsia, o que significa montar uma mesa cirúrgica. Às vezes eles se compravam, já sou residente, estou aqui instrumentando. Fala, o que adianta você querer operar se você não sabe auxiliar, né? Eu acho que um bom cirurgião ele também é um ótimo auxiliar, porque ele sabe os tempos cirúrgicos, ele sabe que seu fio tem que ficar exposto de uma forma. E o que eu falo muito para os residentes, eu falo assim, não é porque você está enxergando que eu estou enxergando. Você tem que enxergar como eu estou enxergando, eu sou o cirurgião. Então, você tem que pensar de uma forma que você está me ajudando, não te ajudando. O que interessa é se eu estou enxergando, não você, né? Porque você está ali para me auxiliar. E a hora que você entende o que você tem que fazer, a hora que você vai fazer, você vai operar, você também vai saber orientar o seu auxiliar, né? Por exemplo, uma sutura, você trocar as mãos na frente, né? Falando agora de técnica cirúrgica, né? Nunca se troca as mãos na frente do campo, né, doutor? Então, essas nuances também a vivência de cirurgia faz a gente, eu acho que treinamento é importante. O que eu acho bem legal com o advento do robô é essa questão das métricas que a gente estava falando. E quando eu comecei o treinamento do robô, eu achei muito bacana isso, que ele dá lá seus movimentos perdidos, e a gente vai treinando isso, né? Eu acho que isso, o robô fez um ganho grande pra gente, da gente aprender o nosso espaço e limitar os nossos espaços e os nossos movimentos, né? Lá também a gente consegue medir tanto para laparoscopia quanto para robô, ou só para robô também, como já sai no software de treinamento? A gente tem dificuldade de fazer isso na laparoscopia, né? O robô ele tem o software, ele consegue medir o quanto a sua pinça andou, quantas vezes ela colidiu com a outra, qual foi o tempo. Na laparoscopia isso é mais difícil, né? O que a gente tem feito agora nesse projeto, nesse curso de treinamento, é estabelecer algumas métricas que ainda são simples comparadas com as do robô, mas basicamente a gente consegue analisar o tempo que levou e o número de tentativas, e a gente tem filmado o posicionamento do aluno antes e depois do treinamento, para ele ver o quanto que a ergonomia também é modificada. Agora, a gente precisa lançar mão, isso ainda está engatinhando, de softwares que nos mostrem isso. Então, na segunda-feira agora, a gente recebeu a professora Maria de Verona, da Itália, e ela mostrou um programa que eles estão desenvolvendo lá de inteligência artificial que avalia a pinça e mede essas métricas. Então, isso é algo que o mundo está engatinhando nisso, e é algo que acho que vai ser importante no futuro para justamente assim, olha quanto movimento parasita você fez, olha quanto a sua pinça andou para fazer algo que assim, que é algo que a gente acaba ensinando na prática, o residente. Falando, olha, por que você posicionou o rabo do fio assim para dar um nó? Ele entra na sua frente, você deu um nó ao contrário, é de cima para baixo, não é de baixo para cima quando o fio está para cima. Então, são nuances que a gente vai ensinando na prática, mas que se a gente conseguir incorporar isso e mostrar para o residente no fim do treinamento dele, daquele exercício, olha o que você fez. No feedback, né? Isso é algo que a gente precisa desenvolver melhor, e acho que a inteligência artificial vai nos ajudar nisso. A inteligência artificial veio, acho, para mudar bastante
paradigmas, né? Assim, a gente tem que saber usar ela, né? Ela é ótima, a gente tem que saber usar os prompts, né? Para quem tá ouvindo a gente não sabe o que é prompt, é quando a gente escreve o que a gente quer que a inteligência artificial dê pra gente, né? E ela pode mentir também, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então quando a gente programa ela, a gente pode programar ela da melhor forma, né, pra gente usar nos treinamentos, né. Eu tava comentando também que lá no laboratório de simulação lá da UFMT, né, que a gente montou, desse trabalho que eu fiz, né, a gente fez as duas nuances entre fazer primeiro a teoria, depois fazer a prática e com outro grupo de alunos a gente inverteu, né. O trabalho mostrou que se você fizer a teoria e depois fizer a prática, realmente o aluno vai ser melhor quando a gente fizer a avaliação final, né? Inverter não. Fazer a sequência que a gente já faz, né? Teoria, depois a prática. E acho que a gente tem dificuldade com os residentes, né? De falar que eles têm que estudar antes de sentar e tentar fazer e tudo mais, né? Mas se a gente tiver uma coordenação, né? Uma ordenação melhor, acho que eles vão começar a entender melhor isso, né? E me conta mais ali do laboratório. Além da robótica, você falou do pessoal da ortopedia que pode ir lá, o pessoal da ginecologia também treina muita... Porque o robô veio também bastante, né? Para a parte de urologia. Tem todos esses treinamentos lá? Nós temos, então, nesse momento a gente tem muito focado na laparoscopia e acabam sendo cursos esporádicos que tem. Então, a ortopedia vai fazer um treinamento em joelho com um equipamento novo. Então, eles marcam alguns dias e usam o espaço físico do laboratório. Uhum. A endoscopia vai fazer treinamento. A gente tem um aparelho lá para endoscopia, tem um simulacro de estômago e esôfago para treinamento, né? É muito parecido com o ser humano em termos de anatomia perfeita, mas em termos de tecido e como adapta o endoscópio. Então, a gente tem isso lá disponível e tem esses cursos eventuais que acabam surgindo. A gente tem também disponível um curso, por exemplo, de sutura vascular. Então, a gente leva enxertos e ao longo do curso, alunos externos, alunos de lá, eles vão lá e treinam no enxerto. Então, a gente tem a aula que mostra justamente isso. Assim, olha, nós vamos fazer a sutura assim, é assim, você deixa um fator de crescimento, você faz aqui a cortininha para não ficar tudo engruvinhado e a veia colabar. Então, tem essa aula com vídeos demonstrativos e depois eles vão na prática, em duplas, fazerem as anastomoses vasculares. Então, é algo que vem justamente para melhorar o desenvolvimento e a parte crítica também. Como você falou, é muito importante isso, né? Eu acho que há um problema muito grande que a gente... O cirurgião é muito prático, ele não quer saber... Mas não tem como a gente operar sem conhecer anatomia, não tem a gente não entender a fisiologia, senão a gente vai fazer uma conexão no intestino que vai dar errado. A gente vai ter uma fístula que poderia ser evitada. Então, a gente precisa entender tudo isso para ir operar. E aí a gente tem que treinar. Então, acho que, de novo, é aquilo que a gente falou, a gente tem que seguir uma escadinha, por mais que haja aquela vontade de pular etapas, a gente não de ir pro robô direto, né? Exato, é difícil. Não tem como, né? Senão a gente não vai aprender. Uma coisa que eu gosto bastante também é de engenharia, né? Isso da engenharia que vem associando com o nosso dia a dia, né? Tem até médicos que estão largando de ser médicos, né? Mas eu vi isso numa aula que eu estava assistindo sobre inovação em tecnologia, né? Na medicina. E ele era médico intensivista e agora ele mexe só com essa parte de engenharia de software, né? Que eu acho que é o grande crescimento da medicina hoje em dia, né? E esses treinamentos, saber que existe um laboratório, que a gente pode ir lá. Eu, do Mato Grosso, posso ir lá treinar com você? Com certeza. Não, mas eu, tipo, meus alunos quisessem vir fazer um estágio lá na LEPIC, como que funciona isso? Se alguém quiser ir lá, meus residentes, por exemplo, vir aqui treinar. Sim. Como que atualmente funciona da seguinte maneira. E quem é do complexo, o ambiente está aberto o tempo inteiro. Para alunos externos, né, existem estágios oficiais. Então, quando eu recebo um aluno que vem por um estágio oficial pela faculdade e está lá, ele é tratado como se fosse um aluno nosso. Uhum. Seja ele da graduação, seja ele um residente, um fellow. Então, ele é imerso
da mesma maneira que qualquer pessoa que está lá. Para alunos externos, a gente tem a disponibilidade, isso tem um custo, né? Mas não é um custo, é basicamente para pagar as contas e a gente ter a renovação do equipamento, do material. As esponjas que nós usamos têm um custo, não são baratas. Então, a gente tem esse custo, mas a ideia é que seja aberto para o Brasil inteiro. E como você mencionou engenharia, assim, a gente ainda está engatinhando nisso, mas a nossa ideia é ter pessoas que estão envolvidas com o desenvolvimento de equipamentos, desenvolver patentes, e isso está aberto para o Brasil inteiro. Se você tiver um aluno que falar, eu quero fazer uma pesquisa, desenvolver um grampeador novo ou alguma outra coisa que envolva a cirurgia, a gente está com o laboratório totalmente aberto e a gente vai ajudá-la a buscar bolsa de estudo, bolsa de moradia, bolsa para investir no equipamento e em desenvolver a tecnologia. E o que a gente mais quer é isso hoje. Eu acho que o Brasil ficou muito para trás nesse quesito. A gente nunca investiu muito nisso e a gente não desenvolve equipamentos, materiais, não tem patentes, que é algo que a gente precisa buscar. Então, normalmente isso surge com uma pergunta, né? Com um problema que nós temos no dia a dia. Então, nós temos esse problema, como que eu vou resolver isso? A gente está muito acostumado, como é que no exterior resolvem, como fazem aqui, como fazem ali. E quando a gente vai para o exterior, tem contato com pessoas do exterior, que a gente vê isso. A pessoa tem lá um slide com 30 conflitos de interesse, que não necessariamente são conflitos com a aula dele, mas é um monte de empresas, são um monte de empresas que estão investindo na universidade dele para desenvolver técnicas, equipamentos, materiais novos. E a gente quer isso. Eu brinco lá muitas vezes que eu falo assim, olha, a gente não precisa de mais cirurgião aqui. Cirurgião, a gente tem um monte. A gente precisa de alguém que esteja engajado em desenvolver alguma coisa de diferente. Hoje em dia, você fala, você quer mais um cirurgião? Eu falo, não, eu quero uma pessoa que queira investir nesse lado, que queira desenvolver um equipamento novo. E software, a gente tem uma seção do Hospital das Clínicas que chama o Inova HC, que tem esse lado também, de desenvolver software, inteligência artificial. Nós temos um aluno agora, que é um cirurgião nosso, que está desenvolvendo uma análise das fundoplicaturas com inteligência artificial. Então, está treinando a inteligência artificial para analisar a válvula e ter os parâmetros bem claros. Isso no robô, que é mais fácil, né? E falar para a gente, olha, essa válvula não ficou boa, aqui ficou bom. Para que a gente possa pegar o vídeo externo, jogar no equipamento e falar assim, olha, essa cirurgia não está boa, por exemplo. Então, a gente quer pessoas que pensem fora da casinha, que pensem com ideias que normalmente a gente não tem, né? Ainda mais se o cirurgião está muito envolvido com assistência, a gente está mergulhado naquilo. As minhas perguntas hoje, a minha pesquisa é totalmente voltada para o que vai beneficiar meus pacientes. Então, será que essa anastomose com esse grampeador é melhor que com aquele? Se eu fizer um ângulo diferente é melhor? Então, se eu fizer esse tratamento é melhor que aquele? Então, a gente foca muito ali na assistência. E a gente precisa de pessoas que pensem diferente. E é isso que a gente quer trazer para o laboratório também. Eu acho muito interessante isso da gente sempre estar inovando, né? Não ficando ali na mesmice, porque eu lembro de quando, né, a gente começou, começou o robô, a conversa do robô. Eu não peguei o início da laparoscopia, já, né, quando entrei na residência já era uma coisa consolidada, mas eu vejo os professores contando como a laparoscopia era extremamente judiada, extremamente falando, não, isso não vai dar certo, não vai funcionar, né? Tem um professor, eu lembro do professor lá do HC, eu fiz na UFMG, ele contando que ele vendeu o carro para comprar o primeiro torre de vídeo, né? Que hoje a gente tem torres até em preços, né, bem acessíveis, né? Que ele comprou a primeira torre de vídeo lá do HC, vendeu o carro para comprar, né? Então, era, né, o mecanismo. Com o robô, não, a gente teve que fazer umas coisas mais, né? Um treinamento mais adequado, 40 horas de simulação, entender o 3D, né? Eu vou falar para você, o primeiro dia que eu fiz robô, eu saí com labirintite. Foi o primeiro dia que eu fiz o simulador, né? Eu tenho um pouco de vertigem. Então, o dia que eu saí, eu falei, nossa, tô em crise de labirintite. Até, né, pra visão acostumar. Então, imagina você querer operar o robô de cara, né?
sem um treinamento, sem entender como que ele funciona, né? O simulador veio para isso, né? E a simulação faz eficiência e faz o que a gente também procura, que é diminuir o custo e poder atender mais pacientes, né? Não é verdade isso? Então, quando a gente pensa em eficiência, não é só eficiência de fazer uma boa cirurgia, mas eficiência de tempo, né? E o robô, ele faz isso com a gente, né, doutor? Fala mais sobre o robô, assim, do que você achou dessas inovações que o robô trouxe até para os nossos treinamentos como cirurgião. Acho que, assim, para quem pegou realmente, treinou na laparoscopia, eu acho que a laparoscopia é um grande marco, porque a sua visão, a sua abordagem é uma mudança de paradigma assim severa, é um choque, né? A gente está acostumado com uma visão, a gente tem uma visão diferente, a gente tem uma manipulação do tecido diferente. Quando a gente vai para o robô, a gente carrega todo esse aprendizado da laparoscopia. Então, quando a gente fala assim, vai pular etapas, eu não sei se devemos pular etapas, mesmo porque, veja, assim, quantas cirurgias hoje em dia na nossa área valem de fato a pena ser feitas por robô e o quanto é marketing. Então, sim, a gente precisa ter esse senso crítico e a gente precisa treinar a laparoscopia, porque é isso, assim, por que eu vou fazer uma colecistectomia com um robô hoje em dia? Não tem sentido nenhum. Eu vou gastar mais, os cortes vão ser maiores, vai ser mais caro. Não tem porquê. Não tem. Então, a gente precisa saber a laparoscopia. Eu acho que tem que passar por essa etapa e é quando a gente tem aquela grande mudança. O robô, a visão é muito parecida, a manipulação da pinça é parecida. E aí a gente tem que, na verdade, entender como funciona a plataforma, como mexe, qual é o pedal que pisa. É dirigir aquele carro, vamos dizer assim. Então, a gente tem que aprender aquilo. E aí, a gente carrega esse aprendizado e o robô vem realmente para a gente refinar a laparoscopia. Ele surgiu dessa ideia, né? Claro, originalmente era operar alguém à distância, alguém que está no campo, na lua ou no campo de batalha, que é algo que a gente viu que não faz muito sentido, mas que hoje a gente tem isso possibilitando ter uma laparoscopia mais delicada, mais precisa, com menor sangramento e aparentemente, especialmente na cirurgia oncológica, que é onde eu uso o robô, raramente eu uso para cirurgias benignas, justamente ter o mesmo resultado oncológico. Porque, no fim das contas, o que o nosso doente quer, o que a gente quer é que ele viva. Sim. Então, se vai ser com corte, sem corte. Então, assim, a gente consegue fazer a mesma cirurgia com o mesmo resultado oncológico, com menos dor, recuperação mais rápida e menor sangramento? Perfeito. Então, a gente precisa realmente entender isso, né? As pessoas precisam entender. O aluno que está vindo e fala, quero fazer robô, porque está todo mundo colocando lá na rede social que eu faço robô. Pera, calma. Vamos lá, vamos ver o senso crítico. Acho que a gente precisa, como você falou, tem que ter uma parte teórica. Não adianta eu falar para você assim, ele vai pilotar o carro super bem, o robô super bem. Eu mexo muito bem aqui. Tá, mas você mexe para quê? Então, assim, a gente precisa desenvolver isso nas pessoas. Em termos cirúrgicos, a gente vai melhorando a nossa visão, né? Quanto mais a gente opera, melhor a gente fica. Quanto mais a gente vive aquilo, está imerso, melhor. E quando a gente passa da cirurgia aberta para a laparoscópica, nós nos tornamos melhores cirurgiões abertos. E quando a gente passa para o robô, a gente continua melhorando nos outros dois pontos. Porque é a vivência, como a gente aborda o tecido, é a manipulação. Então, muitas vezes a gente se pega na laparoscopia tentando fazer um movimento que a gente não consegue de munheca. Sim. E a gente percebe, poxa, aqui ia ser bom isso. E na cirurgia aberta é a mesma coisa. A gente, no robô eu abordo assim. Então, você pega o mixer, entra daquele jeito. E a gente vai evoluindo como cirurgião. Acho que isso veio para a gente com essa nova tecnologia. Uhum, com certeza. Por exemplo, eu acho que fazer estômago ali no ângulo de risco, se tiver que fazer um grampeamento, fazer por vídeo é muito melhor do que você fazer uma aberta, né? Para você atingir ali o ângulo de risco lá em cima, fazer exatamente olhar do que fazer uma aberta. Pensa no paciente obeso, né? Que você tem que abrir, olhar ali em cima do baço, quase, para você passar o grampeador. E aquela visão que você tem, tanto laparoscopia ou robótica, é muito melhor, né? Foi os ganhos que a gente teve, né? Eu tenho 2 meninos, né? E os meus meninos já têm aula de robótica desde os 4 anos de idade. Eles têm. O meu também.
E isso eu acho um negócio fantástico. Gente, com 2 anos, o menino já sabia desbloquear um celular e entrar em umas coisas que nem eu sei, tem hora, sabe? E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tecnologia e sempre estou ali tentando me atualizar. Mas a velocidade que eles estão indo... o meu mais velho tem 6 anos, esses dias ele construiu um robô na escola, né? Então, e quando eu falo, a mamãe tá operando um robô, eu filmo para eles, mostro como que é... E isso já é o dia a dia, né? O robô, né? O robô é o dia a dia, né? Mas eu acho que interessante que o robô vai começar a mostrar pra gente é colocar a setinha, né? Do certo ou errado, que você estava falando, da inteligência artificial, né? Eu acho que esse é o futuro. Da gente... O que eu acho também bacana é você pegar a imagem e conseguir... Tem alguns softwares, né, doutor? Que você pega a imagem, a tomografia, a ressonância do doente, você consegue projetar no que você está vendo, né, ali no robô. Isso também atualiza bastante a gente, né, e isso é o futuro, né, o Elon Musk tá correto, né, quando fala que o robô é o futuro e a gente tem que entrar dentro dele, mas eu acho que nunca esquecendo a nossa essência de cirurgião e sempre começando pela técnica cirúrgica, né. Eu gosto muito de ensinar técnica cirúrgica pensando na cicatrização do tecido, né? Isso vocês trabalham bastante pensando... Assim, coisa que, obviamente, pra gente que é cirurgião não, mas saber escolher um fio para um tecido, né? Quando que a gente tem que fazer isso, né? Como que a gente pode tentar entender a fisiologia junto com a cirurgia, com esse treinamento de técnica cirúrgica? Por exemplo, esse exemplo que eu tô dando... Qual fio que eu vou usar numa alça intestinal, né? Esse treinamento que você falou, por exemplo, da cirurgia vascular, né? Qual fio que eu devo usar, né? Como que é esse entendimento, se tem essa conexão entre a fisiologia, o tempo de cicatrização do tecido, para você saber o que você está fazendo, né? É fundamental ensinar isso, né? Isso é muito da prática. E aí, quando a pessoa vai no laboratório, também ela já começa a entender que aquela agulha é ruim para aquele material. Então, a gente tem uma possibilidade dele treinar com outra agulha, outro fio, ver como é que é o nó daquele jeito, com aquele fio. É diferente dar um nó com prolene de um nó com vicryl. Então, o fio responde de maneira diferente. Isso é muito destacado na laparoscopia, porque a gente pega aquele fio com memória, ele fica duro, ele não vai para onde você quer. Então, o treinamento, essa vivência, vai tornando a pessoa mais, né, vamos dizer assim, com entendimento melhor daquilo. Ele vai desenvolvendo aquele senso crítico, aquela capacidade de escolher um fio de acordo com o que ela acha melhor, com o que ela está mais habituada. E é por isso também que eu gosto que as pessoas tenham o máximo de contato com um pool grande de cirurgiões. Isso vai desenvolver o senso crítico, isso vai desenvolver... Porque um cirurgião não opera necessariamente igual ao outro, mesmo sendo da mesma escola, tendo tido a mesma formação. Às vezes ele gosta mais disso ou daquilo. E eu frequentemente tenho conversas com os meus colegas e muitas vezes na frente dos residentes. Falo, qual fio você está usando para tal coisa? Eu gosto disso. Não, tenho feito anastomose de tal jeito. Mas você volta com o fio? Eu volto, mas agora não tem mais o agulheiro. Então, assim, essas conversas enriquecem e a gente se torna... a gente se torna cirurgiões melhores quando a gente tem esses diálogos com os nossos pares e o residente vendo isso e perguntando e questionando, mas por que você usou PDS? Por que você não vai usar PDS? Isso é importante. E aí, quando a gente tem a cirurgia lá minimamente invasiva, e isso também pesa, né? Uhum. Essa agulha não tem uma curvatura legal. O campo é mais restrito, não consigo passar esse Pega uma ponto. agulha de 3 para fazer uma sutura na vídeo, não tem como, né? Até saber escolher até o tamanho da agulha. Isso, ele tem que ver lá, que às vezes você entra com a agulha, ela não passa no trocáter, ou não sai do trocáter. Sim. Então ele tem que aprender a entender essa curvatura para cá não dá certo. Na cirurgia aberta a gente tem um monte de espaço, a gente consegue. Então aqui não dá. E com o robô, se eu puxar muito esse fio, ele estoura. Então ele tem que entender isso, essas nuances, para se desenvolver e ser um cirurgião melhor.
É. E se a pessoa já é cirurgião, já quer fazer um treinamento, uma atualização, tem algum site que a pessoa possa olhar do LEPIC para ver os treinamentos? Fala pra gente das redes, do site, como que funciona. Perfeito. A gente tem sim. A gente tem o Complexo do Hospital das Clínicas em São Paulo criou ele sempre teve a escola de ensino e agora eles mudaram o nome para HCX. Eles têm um site, isso disponibiliza os cursos, tudo que tem disponível. Como que é o nome do site? É do HCX. HCX. E lá a gente tem a página do LEPIC, por exemplo, e a gente tem os cursos que estão disponíveis. Além disso, a gente habitualmente faz a propaganda em eventos da nossa área, né? No Gastrão a gente mostra, na Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, o SBAD também. E a gente mostra para eles porque é muito importante que, assim, quem está imerso num centro universitário acaba absorvendo isso meio que por osmose. A pessoa não consegue saber, não sabe o que é diferente. Mas para aquela pessoa que se formou e que foi para o interior ou que está fora de um grande centro já há algum tempo, muitas vezes, ou que aprendeu laparoscopia meio sozinho. Então, essa pessoa muitas vezes tem vícios, essa pessoa quer se atualizar, essa pessoa quer entender, ou fala, pô, eu faço cirurgias mais simples, eu quero fazer cirurgias mais complexas. E a gente acho que passou daquela fase do tipo, eu assisto e eu faço. Sim. Eu consigo fazer isso. A gente não tem que ser assim, né? Que foi como eu aprendi. Então, assim, aquela história que a gente sempre escutava os cirurgiões mais antigos, assim, veja um, faça um, ensine um. Isso não cabe mais no dia de hoje. A gente precisa ver, com certeza, a gente precisa treinar e aí a gente precisa fazer tutorado, sob supervisão. Sim. Então, isso é muito importante. O robô trouxe isso muito sólido para a gente. Então, ninguém sabe, você se certifica no console e você não sai operando. Você tem que fazer pelo intuitivo, você tem que fazer 12 cirurgias no período de 3 meses, proctoradas. E se o proctor falar que você não está apto a fazer sozinho, você não está apto. Então, você tem que continuar tendo um suporte para alguém te ajudar, né? Porque, no fim das contas, o que a gente quer é a segurança do paciente. E aí, o cirurgião que está fora ou que quer uma reciclagem, o laboratório está aberto. A gente tem... O equipamento está lá todo dia. Então, de segunda a sexta está lá. Quando tem curso no final de semana também, mas se ele quer fazer um curso eu vou para São Paulo em tal data, que, não sei, minha filha vai prestar vestibular, vai ficar uma semana, eu consigo ir lá e fazer um treinamento? Consegue. Consegue fazer quantas horas conseguir encaixar ali no dia a dia. Porque nós temos várias caixas de dry lab, nós temos várias estações para treinamento, e a pessoa pode ir lá. Eu quero treinar. Pode ir lá. Eu quero me aperfeiçoar. Está aberto. Bacana. Isso é importante, gente. Então, assim, se atualizar, treinar, saber onde tem os centros, né? Fala de novo o site pra gente. Eu acho que vai ser legal o pessoal colocar no site embaixo no YouTube, no Instagram. A gente vai frisar bastante qual que é o site. Pode falar HCX. HCX, pessoal. Entre no site, vasculhem. Vão atrás, porque atualizar, saber como fazer a cirurgia... eu sei fazer uma vesícula. Às vezes, a forma que você está fazendo, você gera um dano de uma lesão de via biliar, que seja uma lesão de nervo, uma região inguinal, né? A gente tem que ter consciência de tudo que pode prejudicar o paciente e treinar. Sempre, né, importante, né? Eu cito muito de treinamento, doutor, eu gosto muito de futebol, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo. Eu acho um cara fantástico. E ele treina. Ele não deixa de treinar. E ele, com 40 anos, continua sendo o cara que ele é. Não é porque ele para. E ele não para de treinar. Ele está ali treinando. Então, mesmo que você tenha 20, 30 anos de cirurgia, é importante você se atualizar, é importante você fazer e tá ali se atualizando o tempo inteiro, né? E isso é bem importante. Doutor, a gente infelizmente passou rápido, né, a nossa conversa, e a gente sempre tem um take message at home para as pessoas aqui. Eu gostaria que você, sobre isso tudo que a gente falou, tanto do LEPIC, como sobre treinamento e atualização, deixa um recado bem importante para todos os cirurgiões que estão ouvindo, residentes, cirurgiões mais antigos.
Fala pra gente. Bom, a gente tem então no Hospital das Clínicas em São Paulo o nosso laboratório de ensino, pesquisa e inovação em cirurgia. Ele está totalmente aberto a todos. Não só pela página do HCX, mas como pelo Instagram. Nós temos o Instagram do LEPIC. E lá nós disponibilizamos cursos para treinamento em laparoscopia. Em breve nós teremos oficialmente uma certificação em cirurgia robótica pelo Hospital das Clínicas da USP de São Paulo. Isso vai começar nos próximos 3 meses, já vai estar funcionando plenamente para você. Se você quiser se certificar, venha se certificar conosco. Nós vamos desenvolver não só suas habilidades no robô, como também o senso crítico da indicação. E nós estamos totalmente abertos e procurando pessoas que queiram se envolver com pesquisa de cirurgia, de treinamento e inovação em materiais e equipamentos. E nós vamos te ajudar, inclusive, com bolsas pela FAPESP, CNPq, para financiar essa sua pesquisa e financiar também o seu dia a dia, porque a gente sabe que as coisas estão cada vez mais caras. Então, a gente está totalmente à disposição. Nos procure, entre em contato, que a gente vai receber vocês super bem. Muito legal a conversa e saber que nosso país, né, apesar de todas as dificuldades que a gente tem centros que querem sempre trazer inovação e tecnologia, né, que a gente não precisa ficar procurando só fora do país, sabendo que a gente tem excelentes profissionais como o senhor, e isso é bem importante para o nosso país. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. E se você quer saber mais sobre o nosso colégio, entre no site cbcd.org.br e siga-nos no Instagram CBCD Digestivo. Até o próximo episódio do nosso podcast, do nosso CBCDcast. Tchau!